Que a paz do Cristo ressuscitado esteja no coração de cada um e convido você a participar comigo da Palavra de Deus nesse livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 12 ao 14. Ele diz assim para nós: Que vos parece? Suponhamos que um homem tenha 100 ovelhas e uma se extravie. Não deixará as 99 nas encostas para ir buscar a extraviada? E se chegar a encontrá-la, eu vos asseguro que se alegrará mais com ela que pelas 99 não extraviadas. Do mesmo modo, vosso Pai do céu não quer que se perca sequer um destes pequenos. Linda palavra, né? Que mexe no coração da gente, que fala ao nosso íntimo, aquela palavra que leva-nos a entender o quanto Deus tem nos buscado. E para compreender um pouquinho melhor ainda essa palavra, eu quero convidar você a ver aqui para nós o que diz para nós a palavra nesse livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 31 e 32, olha só: lançai fora os delitos que cometestes e formai um coração novo e um espírito novo, e assim não morrereis, casa de Israel. Pois eu não quero a morte de ninguém, oráculo do Senhor, convertei-vos e vivereis. Com esse versículo nos leva uma compreensão do que realmente Deus quer falar conosco nesse Evangelho de Mateus hoje. O chamado principal do Senhor para cada um de nós, que nos convertamos a Ele, que encontremos a direção, que amemos, o adoremos continuamente. O chamado de Deus para aquele povo naquela época era que eles tomassem uma direção, se organizassem, prestassem atenção por onde estava caminhando, o que eles iam fazer dali para frente. Deus estava dando àquele povo a oportunidade de um recomeço. Daí entendemos esse nome desse programa, Tempo de Recomeçar. É tempo de recomeçar, e o chamado para nós nessa palavra de hoje é isso: é tempo de recomeçar, é tempo de refazer a nossa história. Talvez a minha ou a sua história esteja precisando desse reformular, desse novo de Deus. A gente pode até pensar, mas o que pode estar acontecendo? Deixa eu te dar um exemplo. Talvez pode estar acontecendo que você está dando muito valor àquilo que estão falando de você, àquilo que estão apresentando de você, um título que estão te dando. Mas é chegado o momento de nós assumirmos uma outra posição, a posição de assumirmos que um Deus que tudo pode, foi Ele que nos fez. Só Ele tem para nós um título, um nome, só Ele tem para nós um presente, só Ele pode dizer a nós o que devemos e não devemos fazer. Só Ele tem uma direção. Então, se por acaso alguém chegou para você e te disse algo de ruim, não pegue isso para você, jogue fora. Talvez alguém te colocou um apelido, te colocou um título, te colocou um jugo sobre as suas costas e você vive carregando isso sobre os seus ombros. Esse peso, talvez você está carregando um peso que não te pertence. É chegado o momento de viver uma experiência nova. Esse povo precisa, a palavra está dizendo para eles, eles precisavam voltar para o caminho. Eles estavam extraviados. Um povo que já não tinha mais a direção do Senhor. O que o Senhor disse para aquele povo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é o caminho? O caminho é Deus. E quantas vezes nós nos desviamos desse caminho, se perdemos pelo caminho, fazendo coisas que não agradam a Deus. É necessário vivermos a experiência de voltarmos para o caminho, voltarmos para a direção. Talvez o sofrimento que estamos passando hoje é porque nós fugimos do caminho, fugimos da igreja, fugimos da Eucaristia, fugimos das oportunidades que Deus nos deu dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Talvez nós estamos fugindo de Deus e nem percebemos, e por causa disso estamos pagando um preço muito alto. Volte para o Senhor enquanto dá tempo. A palavra está deixando claro: permita-se ser encontrado pelo Senhor, permita-se ser achado por Deus, permita-se ser amado, cuidado por Deus. Permita ser carregado, pego pela mão. O Senhor pega-nos pelo ombro e carrega. É o Deus que tem amor por nós.
É o Deus que é amor por nós. É o Deus que não desiste de cada um de nós. Ele tem prazer em trazer cada um de nós para junto desse rebanho que pertence única e exclusivamente a Ele. Nós somos parte do rebanho de Deus. Não aceite ser parte de outro rebanho. Não deixe que outros rebanhos digam que você precisa fazer parte deles. Porque quando te fizerem a proposta, assuma: eu já faço parte do rebanho único. Um rebanho celeste, um rebanho celestial, um rebanho sagrado. Você faz parte de um rebanho sagrado. Não perca tempo fazendo parte de outro tipo de rebanho, de outro tipo de ovelhas. Você é ovelha santa, você é aquilo que Deus quer. Você não é aquilo que o mundo quer, você não é presente do mundo, você é presente de Deus para o mundo, é diferente. Você nasceu, você vive, você está aqui para transformar esse mundo, não para ser escravo do mundo. E hoje o Senhor nos chama a ser aquele que aceita estar sendo carregado por Deus, cuidado por Deus, levado por Deus. É aquele que aceita viver essa experiência de abandonar tudo para viver a experiência de Deus. Olha como que esse versículo 32 diz para nós: pois eu não quero a morte de ninguém, convertei-vos e vivereis. Saia do espírito de morte. Todo pecado leva à morte. O pecado nos leva à morte. Então, se você está vivendo um espírito de pecado, uma indução, está sendo convocado pelo pecado, vai ficar cada vez mais para baixo, mais perdido, mais doente, é chegado o momento de olhar para a palavra e ver que o Senhor está falando conosco, falando comigo e com você. Convertei-vos e vivereis. Converta-te e o Senhor te dará o que é necessário para a sua vida. Talvez não é nem o que você está pedindo, mas é aquilo que você precisa para viver. Aceite hoje o presente do céu sobre a sua vida. Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que cada uma das pessoas que está ouvindo nesse momento a tua palavra seja batizada no Espírito Santo e viva essa experiência de um renovo espiritual e encontre essa direção, Senhor, esse caminho que ninguém pode sair dele, esse caminho que aquele que está nele vive a vida e vida em abundância. Isso eu te agradeço e te louvo, meu Deus, que sejam abençoados não somente a mim, mas todos aqueles que me ouvem nesse momento. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.